E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai analisar a Magazine Luiza, Maglu 3, é uma ação muito interessante, muito questionada. E a galera sempre pergunta sobre esse ativo aqui no canal, agora que a gente está fazendo todas essas análises aí do mercado de ações, então eu acho interessante compartilhar um pouco da minha tela e mostrar um pouco para você de toda a minha análise em relação a esse ativo, tanto na parte de balanço, resultados, perspectiva de crescimento, valor justo, né, o valor intrínseco, preço justo pela ação, tentar observar um pouco aqui toda a questão da análise gráfica também e estudar um pouco esse ativo para ver se a gente consegue concluir qual que é um bom, né, preço e se existe algum tipo de oportunidade nesse ativo aqui. Antes de começar, eu queria só te pedir uma coisa. Se você tem Instagram, vai lá no Instagram e me marca, é @MuriloVoznak, aqui embaixo você consegue ver. Tira uma foto que você está assistindo esse vídeo e me marca lá, @MuriloVoznak, tá? Me fala que você gostou e tal, ou se você não gostar também me fala. Fora isso, eu tenho uma pergunta bem simples, que eu gostaria que você me respondesse nos comentários, e essa é bem importante, tá? Você está comprado em Magazine Luiza, na Maglu 3, não está comprado, qual que é a sua situação atual? Se você tiver comprado, qual é o preço? Me fala aí se você gosta dessa ação ou se você está olhando e assistindo esse vídeo só porque você acha que pode ter uma perspectiva, ou enfim, se você está olhando porque você quer comparar com outro ativo aí do setor, me dá uma luz sobre qual que é a sua posição atual nessa ação aqui, tá? Vamos começar falando um pouco aqui do Dividend Yield, cara, que é, como você sabe, é o dividendo a taxa de dividendo que a empresa paga. Essa taxa aqui foi calculada pelo Status Invest, uma ferramenta bem legal, e mostra que o Dividend Yield dos últimos 12 meses, eles têm uma interrogação que, enfim, se você passar o mouse, você consegue ver a descrição ali do que significa. Então, a gente tem uma taxa de 1,3, não é um Dividend Yield alto, para o setor, claro, do setor de varejo, a gente não tem normalmente um dividend yield tão alto assim, mas eu acho que pelo menos mostra algum tipo de remuneração por parte da empresa ao acionista, tá? Além disso, a gente tem o preço sobre lucro. O preço sobre lucro aqui ele é um indicador importante. Eu sempre dou o exemplo do estacionamento. Existe um estacionamento à venda, o dono está querendo R$1 milhão, né, pelo preço ali para você comprar o estacionamento. Então o preço de venda é R$1 milhão. Quanto que esse estacionamento gerou de lucro no último ano? R$100 mil. Qual que é o preço sobre lucro? 10. Por quê? Porque 1 milhão dividido pelo lucro, que é 100 mil, dá 10. Então, em 10 anos, se o lucro permanecer constante, você paga o investimento que você fez, né? 100 mil, depois mais 100, mais 100, mais 100, em 10 anos você pagou. O grande problema do preço sobre lucro, né, que é claro, gera discussões, e é importante você também saber as vantagens e desvantagens, é o seguinte: se no próximo ano esse estacionamento me gerar 500 mil de lucro, por exemplo, né, e o lucro aumentar exponencialmente, o preço sobre lucro vai cair muito, não vai ser mais de 10, vai ser de 2. Né? Então, em 2 anos o estacionamento se paga. Por outro lado, se o lucro despencar e cair para 30 mil no ano, você vai ter uma situação completamente diferente, e aí ao invés de 10 anos para se pagar, o meu estacionamento vai levar, 40 anos para se pagar. Então, você tem que fazer todas essas contas, 30 e poucos anos, mas você tem que fazer todas essas contas sabendo que existem perspectivas de mudança no lucro, crescimento ou não do lucro de uma empresa. E por isso, justamente, que às vezes o mercado está pagando um preço sobre lucro tão alto. Né? Você olha 74 anos, poxa, mas por quê? A gente tem que ver o que está por trás disso, que é uma perspectiva muito grande no crescimento do lucro dessas ações. E é esse o grande problema. Até porque, como meu pai já dizia, a expectativa é o início da decepção. Então, a gente vai olhar aqui se faz sentido, né, esse preço sobre lucro. Outro indicador importante, o retorno sobre patrimônio líquido. A gente tem aqui a divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido, vezes 100, mostra para a gente a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores. É uma taxa muito importante, principalmente quando a gente está comparando empresas concorrentes. Então, a empresa que tem o retorno sobre o patrimônio líquido mais alto, ela tem uma eficiência maior, né, mede a eficiência da empresa. Aqui é uma taxa boa, qualquer coisa acima de 15 começa a ser ainda melhor, mas né, a gente tem uma taxa, principalmente se você comparar aí com as concorrentes, você vai perceber que é uma taxa melhor do que lojas americanas, por exemplo. A gente tem o lucro por ação, né, o valor patrimonial por ação, que é importante. O valor patrimonial por ação, ele mostra se a gente, né, uma empresa, como que funciona um balanço patrimonial? Você tem os ativos, tudo que a empresa possui, passivos são as dívidas e, enfim, tudo que ela deve, vamos imaginar.
Se eu vender todos os meus ativos, né, tudo que eu tenho, pagar todas as minhas dívidas, né, que são todos os meus passivos, sobra o quê? Patrimônio líquido. Beleza? Então imagina que você divide esse valor por todas as ações. Então a empresa vai lá e fala, não quero mais operar, acabou. Vender tudo que eu tenho, vende estoque, vende tudo, pega o dinheiro que tem em caixa, paga todas as dívidas, pega essa grana e agora divide o valor pelos acionistas. Quanto que seria? Aqui a gente teria um valor patrimonial por ação de 4,66. Tá? É importante, principalmente, ter um valor patrimonial por ação positivo, porque senão quer dizer que o patrimônio líquido é negativo e que a empresa está devendo mais do que ela tem. Né? Então, o que acontece por último? A gente tem aqui, infelizmente, o status não consegue calcular aqui o Compound Annual Growth Rate, que é a taxa de crescimento composta anual da Magazine Luiza do lucro. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está vindo de uma base negativa, mas a gente consegue corrigir isso e eu vou te mostrar como. A gente consegue partir de uma base, a gente pode usar aqui o crescimento da receita e pode fazer outras coisas. E a gente acha que tem que olhar tudo o que está acontecendo, né, e tentar perceber um pouco o cenário, né, de crescimento dessa empresa e quais são as perspectivas para o longo e para o médio prazo e tentar analisar se o que o mercado está pagando condiz com essas perspectivas. Né, e num cenário muito otimista, extremamente otimista, num cenário mais realista e num cenário um pouco mais pessimista. Você vai perceber que esse tipo de desenho, de cenários, ele é fundamental para você tomar boas decisões de investimento. Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu vi um dia um seguidor falando aqui, não, porque quando você fala nos seus vídeos, eu acho, ele escreveu um comentário muito grande, assim, falando, não, porque você fala eu acho, você não passa segurança e tal, e tal, e tal. Olha, eu vou te falar uma coisa, né? E não é para você, mas é para todas as pessoas que estão me ouvindo e que querem tomar boas decisões de investimento. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para ele. No mercado financeiro, seja no day trade, nos investimentos imobiliários, qualquer coisa que você faça na sua vida, existem alguns livros bem legais. Deixa eu pegar esse livro aqui, que ele fica na minha cabeceira sempre que eu mostro. Esse daqui é um bom para você aprender sobre isso que eu vou te falar, entre outros. Você desenha cenários. Cenários. Você tem que ter um potencial de retorno muito maior do que um risco, né, do que o seu potencial de perdas. Então, eu estou arriscando aqui 100, mas meu potencial de retorno é de 1.000. Se tudo der errado, eu perco 100. Se tudo der certo, eu ganho 1.000. Então, o seu retorno é muito maior do que o seu risco. E você tem que desenhar cenários. Ninguém tem certeza de nada, o futuro é incerto. Todo mundo tinha certeza que a BlackBerry era uma ótima empresa. Surgiu o iPhone. Todo mundo tinha certeza que a Kodak era uma ótima empresa. Acabou a Kodak. Todo mundo tinha certeza que a IBM era uma ótima empresa. Ela quase faliu por causa do surgimento da Microsoft. Todo mundo achava que a Apple ia falir, porque o Macintosh não era nada. Tipo, a Microsoft tinha simplesmente dominado. Depois um dia você assiste esse vídeo, esse filme que chama Cowboys do Vale do Silício, se eu não me engano. É muito bom. Cara, no final das contas, o Steve Jobs teve a ideia do iPod, depois do iPhone, e, cara, então as coisas mudam, você tem que entender isso. Você desenha cenários, né, cenários possíveis. E aqui no caso da Magazine Luiza, a gente vai desenhar cenários diferentes em termos de preço justo, para tentar entender o que está acontecendo com o ativo. Então vamos começar analisando aqui o lucro. Qual que foi a evolução do lucro nos últimos 4 anos? Não vamos pegar essa base negativa aqui, porque ela teve um prejuízo, começou com um prejuízo lá em 2015, mas vamos pegar o início aqui do processo de lucro. Eu vou pegar minha calculadora e vou mostrar para você, enfim, alguns cálculos aqui interessantes. Então, vamos começar aqui pensando o seguinte. O lucro atual, 921.828. Então, 921.828. Né, do último demonstrativo de resultados. Lucro de 2016, qual foi? 86.565. 6.565. Beleza? Então a gente tem aí, cara, 10 vezes de aumento. Em quantos anos? 4. Então eu vou elevar a 1 dividido por 4, que no caso é 0,25. Esse cálculo está aí na descrição do vídeo, tá? Opa.
Opa! É, então, o que a gente está fazendo, valor atual, eu coloquei ali um a mais. Eu gosto de fazer nessa calculadora, porque é uma calculadora que todo mundo tem, né, enfim, do Windows. Dividido pelo valor passado, 86565, é isso, né? É isso mesmo. Elevado a 0,25, por quê? Porque é 1 dividido por 4. Beleza? Então, a gente faz aqui menos 1 vezes 100. O crescimento do lucro líquido nos últimos 4 anos, né, se a gente colocar um crescimento composto, o que é um crescimento composto? Qual foi, como juros sobre juros, sabe? Qual foi o crescimento, depois o crescimento em cima do crescimento, o crescimento em cima do crescimento? Não é uma coisa que você simplesmente divide por 4 anos, você tem que ver o crescimento composto. A gente está falando de 80%. Beleza? Então, a empresa está crescendo 80% ao ano em termos de lucro líquido. Vamos usar uma calculadora aqui, que é a calculadora baseada na teoria de Benjamin Graham, que é uma calculadora muito interessante, eu compartilho com todo mundo, o link está na descrição do vídeo também. É uma calculadora muito interessante, por quê? Porque ela calcula o preço, o valor intrínseco de uma ação, de acordo com os lucros, o lucro por ação e a gente fazendo uma taxa aí de fluxo de caixa descontado. Então, qual foi o lucro por ação? É super fácil de usar, beleza? Tá no primeiro vídeo lá que eu fiz sobre mercado de ações, eu já expliquei, mas eu vou preenchendo aqui com você para você entender. Primeiro você pega o lucro por ação, primeiro de tudo você pega o preço atual. O preço atual da Magazine Luiza, vamos pegar certinho, é R$ 43,61, porque a gente tem que pegar o preço de agora mesmo. Então eu vou usar ali outra para não pegar o preço de ontem. R$ 43,61, perdendo aqui por centavos, tal, algumas alterações. Segundo, lucro por ação, 57 centavos. Então vem aqui, ó, EPS, é isso, tá? Earnings per share, é o lucro por ação. 0,57 centavos. Crescimento, tá? Expected growth, é a taxa de crescimento. Quanto que eu acho que essa empresa vai crescer por ano? E é aqui que a gente vai começar a desenhar cenários. Primeiro de tudo, vamos trabalhar com essa taxa aqui do corporate, do título corporate, e qual que é a rentabilidade desse título, sempre em 10. Isso daqui a gente vai usar para fazer toda a taxa de desconto, para tentar, de fluxo de caixa descontado, para tentar entender qual que é a remuneração que eu teria num título de renda fixa bem seguro, corporate, não um título público, um título privado, e de acordo com isso, do que eu ganharia emprestando meu dinheiro, sei lá, numa debenture ou num CDB, só para você entender mais ou menos o que a gente está querendo dizer, se eu ganho essa grana daqui, né, ao ano, em 10 anos, quanto que valeria a pena eu arriscar meu dinheiro numa empresa? Porque no final das contas, quando você empresta seu dinheiro para alguém, a sua segurança de receber de volta é muito maior do que quando você está se tornando sócio, que você divide lucros. Então, tem um prêmio de risco, tem uma série de coisas. Trabalha com 10 aqui, tá? Você não sabe o que fazer? 10. Só isso, não precisa mudar. E aí aqui a gente começa a usar essa taxa aqui que a gente calculou de 80% de crescimento ao ano, 80 e 64. Beleza? Se você trabalhar com essa taxa aqui de crescimento, 80% ao ano, tenta entender o que isso significa. Significa que essa empresa ela vai crescer, a partir de agora, 80% ao ano. E que o lucro dela hoje é de 921 milhões, beleza? A gente está falando de 1,8, não vou nem colocar todas as coisas. Eu vou colocar aqui 10 anos. Vezes 921. Cara, é isso que a gente está falando de lucro líquido daqui 10 anos. Tá? Você conseguiu perceber o que a gente está dizendo? Que se ela crescer 80% no próximo ano, né, e de 921 milhões for para lá 1 bi, tal, depois mais 80%, mais 80%, a gente está falando de 328 bi. Tipo, tá surreal. Não, você consegue entender onde eu quero chegar? Não faz sentido nenhum. Não tem como uma empresa crescer nessa taxa de 80% ao ano. Isso daí não fecha, essa conta não fecha, entendeu? É tipo aquela conta que você faz quando você pensa, quanto que eu preciso para ficar milionário? Você fala, eu ganho 100% por semana. Pô, em 6 meses acabou o dinheiro do mundo, né? É mais ou menos isso. Não tem como uma empresa, a não ser que a gente está falando
cara, de uma empresa muito pequena, que a base estivesse saindo, né, de uma taxa muito pequena, para aí um crescimento potencial de tipo, pô, essa empresa ela tem um produto que ela pode se colocar no mundo inteiro, tipo um celular, né, tipo um computador, uma ruptura, uma coisa que pô, o cara pode entrar no mundo inteiro. A Magazine Luiza não, ela vai vender no Brasil, tá? No máximo na América Latina. Nos Estados Unidos, cara, não vai conseguir concorrer com a Amazon, né? Convenhamos. Então, eu acho que bom, o mercado está sendo otimista demais. E se você pensar que nesse exato momento, depois de toda essa queda aqui, né, do mercado, porque a gente teve a queda do coronavírus, e depois de toda essa mini alta, o mercado está pagando R$ 43,70, a gente tem que pensar que, vamos imaginar que o mercado está pagando, depois da queda, o preço justo. Hoje, dia 15 de abril, o mercado encontrou um preço justo. Esse é o preço justo para você pagar pela Magazine Luiza. Você está trabalhando com uma taxa de 80% ao ano. Então, assim, de verdade, me desculpa a franqueza e a sinceridade. É totalmente mal precificado, na minha opinião. Assim, eu posso estar completamente errado e isso continuar subindo para sempre e todo mundo falar depois, né? Porque a gente é sempre pego nos erros. Tipo, cara, você falou que não ia subir mais. Eu não tô falando que não vai subir mais. Eu tô falando que com o meu dinheiro eu não compro nesse preço. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Se a gente está comprando uma empresa porque ela lucra e eu quero me tornar sócio de uma empresa que ela lucra, é tipo você virar e pagar 50 milhões no estacionamento que gera 100 mil de lucro ao ano. Por mais que ele possa crescer, ele não vai crescer 80% ao ano, entende? Vai chegar a um limite. Mas tudo bem, né? Esse é um cenário que já se mostrou que está errado, né? Então o mercado ele está precificando mal o ativo. Não interessa quanto estão pagando, interessa quanto aquilo vale. E o valor não está certo. Por que que eu acho e por que, né? Assim, em termos de valor eu tenho certeza. Isso eu não acho. Em termos de valor eu tenho certeza que não vale o preço que está sendo negociado. Mas se a gente tentar entender qual que é um preço mais ou menos justo, vamos tentar olhar para trás, vamos tentar olhar para 2018, 2017, e principalmente o balanço de 2017 para tentar entender o que o mercado estava fazendo e quanto que o mercado estava pagando por isso daqui. E vamos tentar entender, vamos tentar pensar que o mercado em algum momento, que não é esse atual, ele já pagou o preço justo pelas ações. E vamos imaginar que esse momento foi lá muito perto do balanço, do último demonstrativo de resultados da empresa, quando ela lançou lá e ela falou como tinha sido o resultado de 2018. Né? E de acordo, eu tenho aqui o Morningstar, eu tenho outras ferramentas, o EPS de 2018 da empresa, né, da Magazine Luiza, foi de 0,39, então o lucro foi de 0,39 por ação. Beleza? E você vê que mesmo assim, se a gente trabalhar com essa premissa aqui que a gente está falando de 80% ao ano, já lá atrás, em 2017, o mercado não estava pagando isso. O mercado não estava pagando R$29. É isso que a gente está observando, né? R$29 seria o preço justo, de acordo com essa premissa de 80% de crescimento. O preço justo seria o valor intrínseco. Eu vou até colocar em português aqui para facilitar para a galera. O valor intrínseco seria de 29,1 e o mercado não estava pagando isso. O mercado estava pagando aqui R$20. Tudo bem. Então vamos imaginar que os R$20 fosse o preço justo, cara. Ali, é o preço justo. Tá? Qual que teria que ser a taxa para a gente estar nesses R$20? 54% de crescimento ao ano. Ou seja, mesmo ali o mercado já estava pagando muito, cara, ele já estava esticando muito porque ele está falando. Essa empresa vai crescer 54% ao ano, que é surreal, mas tudo bem. Se a gente trabalhar com essa taxa de 54, que era o preço lá de 2000 e baseando, né, a gente se baseando no último resultado e olhando ali, imaginando que o mercado estava conseguindo encontrar um preço justo lá atrás, e a gente via, e agora, com essa taxa de crescimento um pouco mais realista, que ainda não está realista, ela está muito alta, mas vamos imaginar que ela é um pouco mais realista, a gente estaria falando num preço por ação, num preço justo, no valor intrínseco por ação aqui, né, se a gente estiver trabalhando com lucro por ação de 57 centavos, de R$29. Ou seja, se a gente olhar o preço atual, que é 43,
ele está 50% mais alto do que o preço justo, o preço do valor intrínseco e o preço que a gente, enfim, olharia aí essa empresa e falaria, beleza, aqui dá para pagar. Se essa empresa crescer 54% ao ano, pensa nisso, pensa numa empresa crescendo 50% ao ano, por melhor e mais eficiente que ela seja. Cara, é muito otimista. Tudo bem, tudo bem. Vamos agora imaginar, né, um outro cenário. Um cenário onde, que eu acho, a gente teria algo que faz mais sentido. Mesmo para uma empresa de crescimento acelerado, mesmo de uma empresa, mesmo no caso de uma empresa que tem ali um posicionamento de e-commerce muito forte, tá? Cara, eu acho que se a gente estiver falando de uma empresa muito eficiente mesmo, a gente tem que trabalhar com uma taxa de crescimento aí de 20, 25% ao ano. Por quê? Porque, cara, no final das contas, que tornaria o preço justo dessa ação, né? A gente estaria vendo aí um preço justo na faixa dos R$12. Você vai falar, cara, você tá louco. E aí eu vou te responder o seguinte: preço é o valor que você paga. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, né? Já dizia o Warren Buffett. Você quer pagar 45 achando que você está pagando barato? É uma decisão completamente sua. Mas eu penso assim: no mercado financeiro, a gente compra boas empresas por ótimos preços. Então a gente compra algo que tem muito valor, algo que é bom, por um preço bom também. Você não compra o estacionamento por 50 milhões. Você compra o estacionamento por 1, 2. E aí você faz uma reforma, reduz o custo, tira o cara ali que se tinha 10 funcionários, você tira 5 funcionários, consegue otimizar, pagamento agora totalmente digital, não precisa mais ninguém, cancela, não sei o quê. Reduzir os custos, você melhora, vai de 100 para 150. Né? É um bom negócio, você pagou 1 milhão, melhorou e tal, vai lucrar. Comprar um estacionamento que, enfim, está num ótimo ponto, que ele está sendo vendido por 50 milhões, achando que você vai conseguir transformar isso num business tão bom que você lucre 2 milhões, 3 milhões ao ano, eu acho que você está sendo bem agressivo, né? E está sendo bem, enfim, né? Sua perspectiva está sendo bem agressiva em relação ao que você consegue fazer. No final das contas, a decisão é sua, né? Mas eu sempre vou preferir comprar, se for para decidir me tornar sócio de uma empresa, uma ação que eu sei que é boa e que está barata. E a Magazine Luiza, no caso, não é. É uma ótima empresa, você vê que ela tem eficiência, se você comparar ela com as concorrentes, você vai perceber que ela é mais eficiente que as concorrentes. A Via Varejo tem prejuízo. Né? A Via Varejo não dá nem para comparar. Se a gente talvez comparar com as lojas americanas, que está mais próximo, né, porque está um pouco mais próximo, apesar de não estar aqui como concorrentes no próprio site da Status, a gente percebe que o retorno sobre patrimônio líquido é bem pior. Né, o da Magazine Luiza é bem melhor. Se você olhar aqui o crescimento ao ano, nos últimos 5 anos, foi de 55% o crescimento do lucro composto, mais ou menos aquela mesma conta que a gente fez que deu 80%. Por isso que eu te falei, olha, se a gente crescer 50%, a gente está falando ainda de um crescimento composto muito grande. E se você anualizar isso daqui, você olhar para 10 anos, né, você vai perceber, eu vou deixar aqui 10 anos, você vai perceber algo fundamental, que o lucro de uma empresa ele não só cresce, ele estava vindo aqui crescendo, agora ele está numa crescente nos últimos 5 anos. Mas se a gente pegar qual foi a evolução dos resultados nos últimos 10 anos, a gente pega aqui 581, 283 dividido por 324, 201, a taxa de crescimento composto foi de 6%. 300 milhões, crescendo 6% ao ano, chegou em 581 milhões depois de 10 anos. Então, não ache que isso não vai acontecer, não ache que não vai cair o lucro da empresa. Ela vai encontrar desafios, ela vai encontrar barreiras, ela vai encontrar concorrentes, ela vai
enfim, passar por desafios. Eu não vou entrar no mérito do índice de liquidez seca, se a empresa tem liquidez ou não para passar agora pela crise, se ela vai fazer aquisições e tipo, ela vai estar muito melhor posicionada do que outros players e tudo isso. A única coisa que eu vou levar em consideração é o seguinte, cara, nesse nível, no patamar que ela está agora, se eu desenhar as coisas para 10, 15, 20 anos, nesse ritmo, ninguém consegue crescer. Né? Nem a Amazon, ninguém consegue crescer. Porque a gente não está falando de uma empresa que está partindo de uma base super baixa. A gente já está falando de uma empresa que está lucrando quase 921 milhões, ali é o que a gente estava vendo. Então, eu acho que, cara, a gente olhar isso daqui e falar, bom, a empresa vai continuar nessa velocidade, eu acho que a gente ser muito otimista, eu acho que a gente pagar muito caro por um ativo que não necessariamente condiz com a realidade, né, das coisas. É a minha opinião. Você vai perceber que empresas de varejo, e principalmente empresas online, elas têm esse tipo de... Os múltiplos, eles são muito mais agressivos, eles são muito maiores, né? O preço que você paga, às vezes, o preço sobre lucro é muito alto, né? Em outras ações aí do setor, fora do Brasil também o mercado sabe que isso acontece. Você está falando de uma empresa, obviamente, que quando ela se compara com os concorrentes, ela está muito melhor posicionada em termos aqui de rentabilidade, é uma empresa que está lucrando, você vê que o lucro cresce ao ano. A questão toda isso tudo não se nega, a questão básica esse crescimento que está se pressupondo em termos de valor intrínseco, ele é possível? E na minha opinião não é. Então eu não compraria com a minha grana. Mas eu vou comprar e se valorizar e vai vir até aqui. Bom, aí você está fazendo trade. É diferente, né? A gente está falando aqui um estilo de análise que está levando em consideração preço justo para eu comprar uma empresa que eu quero me tornar sócio. Né? Uma empresa que eu quero me tornar sócio, eu tenho que me gerar lucro. E o lucro que ela tem que me gerar tem que ser maior do que o valor que eu teria de rendimento se meu dinheiro estivesse no banco. Porque o risco é muito maior. E olhando o lucro aqui que essa empresa gera, no final das contas, porque é disso que se trata o mercado de ações, quanto uma empresa gera de lucro e qual a perspectiva para aquela empresa nos próximos anos e tal, esquece valorização de ativo. A valorização de ativo ela é só uma consequência do que acontece na prática, do que, enfim, dos resultados daquela empresa e das perspectivas daquela empresa. Eu olhar isso daqui e falar assim que dá para pagar 40, 60, cara, isso daqui é surreal. Para mim é surreal. E eu tô falando a minha opinião, mas cara, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro. E no final das contas, eu sempre falo isso. Tem pessoas que provavelmente são muito mais capacitadas do que eu, provavelmente não, que são muito mais capacitadas do que eu, que trabalham com isso o dia inteiro, que são os analistas, é a galera da Empíricos, da Nord, da Suno Research, da Exame Abril, da sua corretora e todos os analistas que estão estudando e que estão enfim, com uma propriedade e com um conhecimento muito maior sobre a empresa para poder te falar sobre isso. Às vezes, todo mundo, o mercado está vendo algo que eu não estou vendo. A questão é, no final das contas, quando é o meu dinheiro, eu prefiro muito mais me guiar por mim mesmo do que pelos outros. Então, o que eu sugiro para você é leia o que toda essa galera está falando, todos. Eu, que não sou analista e não estou dando recomendação de investimento. Outros caras que são analistas e que estão dando recomendação, leia notícias, tente entender o que está acontecendo com a empresa, faça todos os seus cálculos, faça toda a sua análise e tire suas próprias conclusões se é ou não é um bom investimento. Eu, honestamente, nesse momento não vejo nenhum tipo de perspectiva de compra. Tá? Acho que está super caro, muito esticado, bem caro mesmo, e eu não compraria nessa faixa aí de 43, 40, cara, nessa faixa toda aí... Para mim, qualquer coisa acima de 17, como eu falei para você, é muito caro. E é o preço que estava lá em 2019, então não acho que é tão caro assim, porque o mercado caro e barato é uma questão de ponto de vista e é uma questão de referência. Do mesmo jeito que o mercado sobe, ele desce, então o que você tem que fazer é nunca se desesperar. E sempre pagar o preço que você acha justo por um ativo. Não interessa quanto os outros estão pagando, interessa quanto você acha que aquilo vale e qual que é o preço que você acha justo por aquela ação. Beleza? Olha, espero que você tenha gostado, espero que seja uma luz em relação à Magazine Luiza. Eu sei que muitas das ações que eu tenho analisado, eu tenho falado sobre estar caro, sobre, na minha opinião, enfim, não ainda existe uma oportunidade. Outras ações eu falo, essa ação aqui tá boa, tá barata, tá valendo a pena.
Algumas delas eu falo não tem a menor chance porque não gera lucro. E assim, eu pelo menos tento ser sincero e imparcial, cara, porque é o que eu faria com a minha grana e eu tô olhando as coisas de uma maneira bem imparcial, falando, não, isso aqui não vale a pena, entendeu? Ou vale, não sei. Nesse caso aqui, eu acho que ficou bem claro a minha opinião. Tire suas próprias conclusões, tá? Não vá pela minha opinião necessariamente, não necessariamente eu tô certo. Como eu falei, todo mundo pode estar vendo algo que eu não tô. Né? Se tem tanta gente pagando esse preço aí, pode ser que o mercado esteja vendo algo que eu não estou vendo. Eu prefiro sempre seguir, enfim, premissas realistas do que pode acontecer em termos de crescimento para uma empresa e o quanto vale um determinado ativo. Então, eu, se fosse você, faria mais ou menos a mesma coisa para não comprar algo muito caro e depois ficar casado com uma ação durante anos, aí não só esperando a valorização do mercado, porque em termos de dividendo, como você mesmo viu, os dividendos não são tão altos assim. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha gostado. Independente de qual seja a sua opinião, compartilhe, concordando ou não tem problema nenhum. A gente está fazendo esse vídeo, inclusive, para isso, para ajudar todo mundo. Se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, compartilhe aqui comigo. E a gente se vê numa próxima. Valeu? Então tá, um abraço. Tchau.